Nesta questão, então, uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro tem ali uma velocidade média de 60 km por hora e geralmente tem uma duração de 3 horas. Né? Então, observem que o problema já deu para a gente ali uma informação valiosa, né? Que a velocidade média é de geralmente 60 km por hora e que dura geralmente 3 horas. Isso significa, então, que nós temos um ΔS, V ΔS sobre ΔT. A gente chega aqui num ΔS igual a, se pusermos o 60 deste lado, ΔS aqui, um ΔT aqui, implicando para a gente um ΔS igual a 3 vezes 6, 180 km por hora. Não precisa converter para metro por segundo, porque você tem o tempo em hora e a velocidade em quilômetro por hora. Então, o seu ΔS vai ser obtido em quilômetros, né? Errei aqui, tinha posto quilômetros por hora, ΔS, distância, né? Apenas quilômetros. Então, numa velocidade convencional, tranquila, padrão, sem paradas, tem essa velocidade, tem esse tempo, então a gente encontra a distância entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Aí ele disse que num determinado dia aconteceu nessa viagem entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro algo diferente. Então ele coloca que o estudante fez a viagem de ônibus, relatou que após 2 horas do início de viagem, então ele viajou um período, 2 horas de viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou parado, então ele não andou, ele ficou parado meia hora, 30 minutos. Depois disso, ele seguiu viagem, mas por conta aí de um pouco de engarrafamento, de trânsito na estrada, ele demorou mais 2 horas para chegar até o Rio de Janeiro. Aí pede qual a velocidade média dessa situação que foi relatada pelo estudante. Então, novamente, a gente vai usar aquela equação para a velocidade média, o ΔS sobre ΔT, lembrando que para a velocidade média você leva em consideração todo o tempo que se passou. Tá? No momento que o estudante entrou no ônibus, no momento que o estudante desceu do ônibus no instante final. Então, se ele parou no meio do caminho, quaisquer que sejam os motivos, esse tempo deve ser considerado. O que não muda entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro é a distância que nós acabamos de calcular. Então, vamos calcular aqui, eu vou chamar de V', só para diferir, né? Essa velocidade média da situação relatada pelo estudante é igual ao espaço percorrido, que é os mesmos 180 km, dividido pelo T', delta T'. Quem é esse tempo? Esse tempo é 2 horas, mais meia hora, mais 2 horas. Portanto, fazendo essa conta, velocidade média, 180 km dividido por 2 mais 2, 4, 4,5 horas. 180 dividido por 4,5, isso nos dá 40 unidade, quilômetro por hora. Quilômetro por hora. Resposta item D da nossa questão.